Eu vou te mostrar uma foto aqui, Boaventura, porque realmente a saga do ex-presidente Lula é uma coisa assim formidável, né? Ele foi a Garanhuns, né? Essa é a cidade, essa é a casa Dona Lindu, né? Que foi reformada ali, a casa onde o Lula é aqui, ó, na réplica da casa de Dona Lindu, onde vivia antes de ir para São Paulo. Como é que a gente avalia, né, uma história de um personagem que sai do sertão pernambucano, vai para São Paulo, se torna líder sindical, presidente de um país periférico como o Brasil, faz com que o Brasil, nesse período, se torne a sexta economia do mundo, sai do governo com 80%, 87% de aprovação, é alvo de uma campanha internacional, preso 580 dias, sai da prisão, pode voltar à presidência e como um líder internacional. É uma situação assim, quer dizer, eu não conheço antecedentes, para falar a verdade, então eu te passo para refletir a respeito disso. Ô Leonardo, eu também não. Aliás, a estatura deste homem foi bem representada quando eu fui visitar a prisão em Curitiba e cheguei à cela onde ele se encontrava. E a primeira pergunta do Lula, que queria saber na conversa comigo, era a situação do mundo e da América Latina. Isto é, ele estava interessado em saber o que é que se passa no mundo, para onde é que vai o mundo, ou seja, a esta altura não era o seu caso pessoal, não perdeu muito tempo, porque isso era uma coisa óbvia. Quando eu entrei naquele edifício que 11 anos antes tinha sido inaugurado por ele como presidente do Brasil, aquela prisão federal onde eu estava, da polícia, realmente foi isso, a estatura deste homem. Eu acho que o Lula é um caso único na história contemporânea, com toda a franqueza. Eu penso que, inclusivamente, é um caso mais brilhante que o de Nelson Mandela. Porquê? Porque realmente é um homem que consegue, efetivamente, passar por todas as provações, dar a volta por cima, tem uma lógica Mandela, digamos assim, de perdoar aos inimigos, de ter uma atitude que nunca entrar no discurso de ódio de maneira nenhuma, de nunca negar os adversários, etc., mas fazê-lo com uma dignidade e com uma nobreza que faz com que ele volte ao poder agora, depois de tudo isso, em plena democracia, ou seja, para fortalecer a democracia brasileira. Não há outros casos na política contemporânea. Tivemos grandes líderes que foram admirados em todo o mundo durante um tempo, na América Latina, Che Guevara, depois Fidel Castro, mas que depois, com a erosão do tempo, com a erosão dos regimes que eles próprios criaram, acabaram por ser figuras que ficaram mais problemáticas, digamos assim, na história da humanidade. Eu penso que o Lula fica, já está, obviamente, na história, como sendo um líder de uma capacidade extraordinária e realmente esta ideia, quem é que defende melhor a democracia? São aqueles grupos sociais que mais sofreram com ela, isto é, o Lula da Silva é um homem que vem exatamente do Nordeste, que vem de Garanhuns, que vem daí, desses lugares onde andou, vem para São Paulo, começa a fazer um trabalho, uma democracia que é madrasta, que não olha para os seus... que, aliás, nessa altura, nem é sequer democracia, é uma ditadura, não é? E, portanto, não é um regime que o favoreça. E ele consegue não só florescer nesse regime, contribuir para a mudança deste regime, sofrer com a degradação do regime, obviamente, e voltar para o regenerar. Quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha um ciclo político tão complexo e, assim o esperamos, de fim tão exitoso, porque vai ter um fim êxito apenas, a menos que não o deixem por qualquer razão, e não pode ser uma razão democrática, é meu entender, a menos que o não deixem, é realmente um fim extraordinário, que aliás o fim de alguma maneira já está na própria tomada de posse dele em janeiro. Portanto, eu acho que é um caso único que tem todas as vantagens e que também já agora, como sabe, como eu sou um sociólogo e não posso nunca deixar de pôr a minha nota de complexidade nas coisas. É o vazio que o Lula vai deixar.
Essa é a grande preocupação, né? Tomara que ele viva 120 anos, né? Mas enfim. Exatamente. O vazio é enorme, a esquerda brasileira não se está a renovar. A Lula da Silva dá nitidamente a impressão que é para continuar noutras condições e com algumas adaptações vai continuar a sua lógica de governo, a sua lógica de alianças, inclusivamente com aqueles que estiveram por trás do golpe e da sua prisão. É notável, é nobre, mas não augura nada de bom para uma renovação da democracia que no futuro vai ter que controlar os super ricos, as elites, vai ter que regular o capitalismo e não ser regulada pelo capitalismo. Ora, é aí que eu vejo que o Lula vai deixar um grande vazio. Vejo algumas lideranças interessantes que estão a emergir no Brasil. Duas, pelo menos, são notáveis, a meu entender. Tenho o privilégio de ser amigo de ambos. O Fernando Haddad, em São Paulo, e o Guilherme Boulos. São duas pessoas de uma geração abaixo, o Guilherme Boulos muito mais jovem, aliás, que podem garantir algumas lideranças no futuro interessantes, e outras surgirão, obviamente. Mas penso que, por exemplo, nós não conseguimos, depois do vazio deixado pela Dilma Rousseff, não estamos a conseguir que lideranças progressistas de mulheres no Brasil, que normalmente é um sinal de renovação, como podemos ver no governo do Boris no Chile, e como podemos ver a vice-presidente da Colômbia, que é uma grande amiga minha há muitos anos, a Francia Marques. Não vemos isso no Brasil. Vemos as mesmas caras. Mas tomara, Boaventura, eu queria só fazer uma ponderação. Eu imagino que assim, quer dizer, caso ele consiga de fato voltar para regenerar a democracia brasileira, eu imagino que ele consiga também produzir um governo de grande efervescência política no Brasil, até para produzir novas lideranças em vários setores. Então, eu tenho essa esperança também de que seja um período de renovação. Eu acho que assim, quer dizer, a primeira coisa que o Lula vai pensar depois de voltar vai ser o seguinte: como é que a gente agora renova, vamos dizer assim, as lideranças progressistas e democráticas no Brasil? Imagino eu.